Tá, paro aqui, porque só falta essa. Então, eu dou uma... Agora eu paro e a Ana pode tomar a frente aqui. Eu vou tirar o... Parar de apresentar aqui, tá bom? E vou dar o direito para o professor falar, senão ele não fala. É com alegria, né, que nós recebemos o professor Vitor Henrique Paro, né, professor doutor, que gentilmente aceitou o nosso convite, assim, meio que de um dia para o outro, literalmente, para estar contribuindo com a nossa reflexão. Ele que sempre participou dos fóruns, sempre que convidado, aceitou, né, o convite prontamente, participou, enriquecendo os debates sobre a educação, né, na perspectiva crítica emancipadora. Então, o professor Vitor Henrique, ele é professor emérito da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde exerce a docência e pesquisa como professor titular, colaborador sênior e coordena o grupo de estudos e pesquisas em administração escolar, GEPAI. Foi pesquisador sênior da Fundação Carlos Chagas e professor titular da PUC São Paulo. E é autor, entre outros, né, de vários livros: Administração Escolar, Introdução Crítica, Gestão Democrática da Escola Pública, Por Dentro da Escola Pública, Educação como Exercício de Poder, Crítica da Estrutura da Escola, Professor Artesão ou Operário, e o mais recente é o Capital para Educadores, que vale muito a pena todos eles, né, serem lidos, principalmente o Capital para Educadores, que que nos ajuda a interpretar, a entender melhor a obra de Karl Marx. Então, seja muito bem-vindo, professor. É com muita alegria que nós o recebemos. A palavra é sua, ele está sem vídeo. Mas eu já dei a autorização ali, já é para estar tudo certo, gente. O professor colocar. E também não estamos escutando, por que será? Deixa eu ver novamente. Agora acho que deu. Agora acho que vai aparecer. Para mim, continua sem vídeo. Ele está autorizado aqui, tanto o vídeo quanto a fala. Agora aleluia. Finalmente, hein? Professora, a gente quer pedir desculpas, é que a gente tem alguns ataques de hackers, daí a gente está administrando. Liguei 3, 4 vezes, desliguei o computador, liguei de novo. Agora deu. Ainda bem que o senhor é bem, né, assim, insistente, teimoso, resiliente, como todo professor deve ser, né? Obrigada mais uma vez, professor, de ter aceito o nosso convite. Fique bem à vontade, assim, para falar o que o senhor tenha, né, vontade aí de contribuir conosco. A gente divulgou como gestão democrática, né, novos horizontes, né, então vamos aproveitar aí a sua contribuição. Muito obrigada. Tá. Deixa eu ver aqui como é que está essa coisa aqui, para eu enquadrar bem minha cara aqui. Nossa, eu estou tão familiarizado com esse bendito desse Google Meet, aqui está sendo difícil. Ajustar a visualização, pronto. Vamos ver, aqui acho que fica melhor assim. Pronto, agora estou vendo a minha cara de frente. Bom, eu agradeço a Ana Maria, especialmente, em nome dela, eu agradeço a todos os responsáveis por esse evento aí. Temos pouco tempo para falar, parece que vai só até as 4h30, né? Eu vou falar aqui uns 15 minutos, só para dar o ar da graça mesmo, que eu tenho corrido demais. Agora mesmo estava envolvido aqui, quase que passa direto o horário de eu ligar para vocês aqui. Bom,
falar sobre gestão democrática, novos horizontes, talvez eu possa dar 2 ou 3 palavrinhas rápidas aí sobre alguns equívocos que tem sobre a questão da gestão democrática, especialmente no que diz respeito à administração, que eu uso como sinônimo de gestão, da escola para o objetivo que se tem em mente. Às vezes, as pessoas se preocupam com vários aspectos particulares da gestão, como a existência de conselhos de escola, a eleição de diretores ou o tipo de escolha do diretor que existe. Falando nisso, no Paraná, pelo menos nisso, né, está bastante avançado, apesar dos Bolsonaros da vida, está muito avançado em termos de gestão escolar, porque é um dos poucos lugares onde realmente se procura fazer eleição de diretores e ter um sistema mais democrático de escolha do diretor, tá? Embora a gente saiba que os tempos atualmente, com a vinda dessa desgraça chamada Bolsonaro, e os bolsomínios e os idiotas que saíram da toca se mostram permanentemente, e na educação não é diferente dos outros setores, mas, de qualquer forma, é de se cumprimentar o pioneirismo dos educadores do Paraná, de modo geral, e Araucária. Tive a oportunidade de Araucária mais de uma vez no final do século passado, já faz tempo, né? Então, é um prazer falar com vocês. Mas, fora esses aspectos particulares, nesse pouco tempo que eu tenho aqui, talvez devesse lembrar o seguinte: o conceito de administração que eu forjo a partir da década de 80, e que muda, na verdade, o próprio pensamento sobre administração escolar, sobre gestão da escola, que antes tinha um padrão empresarial, como se a escola fosse uma empresa como qualquer outra, que bastava aplicar nela os parâmetros da empresa a produtora de mais-valia, a empresa capitalista de modo geral. Há essa revolução verdadeira na teoria, com a proposta de se levar às últimas consequências o conceito de administração. Não pensar a administração simplesmente como alguém que manda em alguém, ou simplesmente com um monte de uma grande variedade de procedimentos burocráticos para se conseguir fazer as coisas funcionarem de uma forma mais formal e assim por diante. E a proposta é a seguinte: a administração é mediação. Administração, utilização racional de recursos para atender fins determinados. Portanto, os fins têm que estar em primeiro lugar. O que se pretende é usar todos os meios disponíveis, tanto em termos de recursos materiais, institucionais, etc., quanto em termos do esforço humano coletivo, que o liberalismo costuma chamar de recursos humanos, porque o liberalismo não está preocupado com o ser humano, está preocupado apenas com a obtenção da dominação e da exploração do trabalhador. Não, o ser humano não é recurso. O ser humano tem recursos e utiliza esses recursos para alcançar os fins que se propõe. Essa utilização dos recursos que nós chamamos de esforço humano coletivo. Então, a utilização do esforço humano coletivo e dos recursos disponíveis para se alcançar determinado fim é que se constitui a administração. Se você tem uma empresa produtora de mercadorias em que se tem como fim apropriar-se do trabalho excedente produzido para que haja o lucro, para que haja um excedente de valor que é apropriado pelos que dominam, pelos que têm o poder econômico, você tem determinadas formas de agir, determinadas formas de administrar. Aí é inteiramente compatível com os objetivos uma dominação. Porque o que você busca é a dominação. O seu objetivo é apropriar-se do trabalho excedente produzido, tá? Do recurso, do resultado do trabalho produzido de forma para além do tempo de trabalho necessário para a produção desse esforço humano coletivo. Pois bem,
Agora, quando nós falamos em escola, a coisa tem que mudar. Então, aí nós temos que ter autonomia para pensar a gestão da escola articulada com o seu objetivo. E o seu objetivo é educação. E aqui, gente, a coisa mais importante que eu quero falar para vocês, o que amarra para ser uma verdadeira administração, não apenas uma administração que funcione, mas uma administração que seja democrática, portanto, que seja articulada com o fim, porque os meios não podem contrariar os fins, certo? Isso é senso comum, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Eu costumo dizer que eu não vou pescar com uma metralhadora, assim como não vou para a guerra com uma vara de pescar. Eu tenho que usar os meios adequados para atingir aqueles fins. Se o meu fim é dominação, eu posso escravizar, eu posso fazer tudo. Mas se o meu fim é a libertação, se o meu fim é a produção do humano histórico enquanto ser autônomo, que tem vontade, que aplica essa sua vontade autonomamente, portanto tem liberdade no sentido de liberdade humana histórica, não a liberdade simplesmente natural, tá? Que é a liberdade do lobo comer as ovelhas, não. Liberdade no sentido humano, então eu tenho que ter uma administração que seja coerente com isso. E essa administração não diz respeito apenas a quem manda ou quem coordena os trabalhos, a administração diz respeito a tudo. O administrativo não está na mão simplesmente do diretor ou da secretaria da escola. Não vale dizer que o diretor é muito bom, mas só pensa na administração, ele não pensa no pedagogo. Não. Se ele só pensa na administração, provavelmente é o que ele menos pensa na administração. Porque o essencial do administrativo na escola é o pedagógico. Tá? É pelo pedagógico, pela relação educador-educando que se consegue o fim. Essa relação educador-educando é que precisa estar impregnada dos princípios mais avançados e mais democráticos relacionados à administração. Então, não tenha dúvida, a solução é a seguinte: quer fazer uma escola de verdade e uma escola verdadeiramente democrática, e o resto é tudo consequência disso, o modo de escolher o diretor, o modo de organizar a escola, tudo é decorrência do como você encara o fato educativo. Não dá para ser uma escola democrática se na relação pedagógica você não é democrático. E aí que é o importante. Infelizmente, nós herdamos uma maneira de ensinar não democrática, não educativa, porque o educativo é radicalmente democrático. Então, veja, nós temos ainda hoje uma maneira de ensinar que é pré-russoniana. Ainda vige em praticamente 99% do nosso sistema de ensino, com raríssimas exceções, tá? Aquela concepção de educação de que educar é passar conhecimento. Tá? Tá errado. Primeiro, porque não se passa conhecimento. A ciência já demonstrou que não se passa. E tem gente que cita Vygotsky, Piaget, Vallon, Luria, um monte de gente, e são conteudistas. Ou o apelido que se deram de histórico crítico ou qualquer coisa assim. Não são nada de histórico crítico. Não sou histórico nem crítico. Porque eu continuo achando que educar é passar conhecimento. Eu costumo chamar essa concepção que o Paulo Freire, esse sim, não é lembrado, que o Paulo Freire de educação chama de educação bancária, de neotradicionalismo. Quer pegar e avançar além do tradicionalismo, conservando o método tradicional. Caramba, até antes de Rousseau, na educação anterior, em que não existia imprensa, não existia não existia telefone, não existia celular, não existia televisão, não existia absolutamente nada além da voz para se falar e alguém para ouvir. Nesta época, o papel da escola é exatamente isso. Eram as classes mais poderosas, eram aqueles que já eram cidadãos, ou mais do que cidadãos, que já eram nobres, que iam na escola para buscar conhecimento, que era o único lugar onde se encontravam. Percebe? Mas eles não iam lá para ser cidadãos, para se fazerem humano histórico. Aliás, eram já as classes poderosas. Hoje não. A educação hoje tem outro papel. A educação hoje é emancipar a grande massa
a enorme massa da população que não tem poder, para essa grande massa da população ter acesso, sim, a conhecimentos, mas não só a conhecimentos, a valores, a informações, a tecnologia, a filosofia, a arte, ciência, crenças. É para isso que nós formamos. E para formar isso, não adianta um papagaio ficar falando e o outro ficar ouvindo. Isso vale na televisão, que você já vai lá para ouvir o que tem que dizer. Na escola, não. Na escola, nós temos que ter presente que nós temos ali educandos que precisam da educação para fazerem-se cidadãos. E eles não têm consciência disso. Então, não vale dizer que o aluno vai à escola e que ele não aprende porque não quer. Isso é uma grande desculpa. Querer aprender é a condição essencial, necessária para aprender. Se a criança já quer aprender, não precisa quem ensina, ela se vira sozinho. Então, é preciso que essa relação seja uma relação democrática. É uma relação política. Não é uma relação simplesmente passiva. Não é, por exemplo, a relação que existe agora, como está acontecendo conosco aqui. Eu estou falando com pessoas adultas que já estão disponíveis para me escutar e que já vieram para me ouvir. Ora, aí é fácil. Está a fim de me ouvir? O que eu falo tem sentido? Pronto, aprende. As crianças não. As crianças estão numa fase em que elas estão se construindo como seres humanos. Elas pensam de uma forma diferente. A criança de 3 anos pensa diferente e age diferente da criança de 7, de 8. Ela está nos processos de desenvolvimento. E o segredo é levá-las a querer aprender. Isso é função educativa. É para isso que a escola serve. Se a escola não faz isso, não é escola. E isso é democracia. Isso é política no sentido mais rigoroso da palavra. Então, você quer ser democrático? Você quer ter uma gestão democrática? Seja democrático desde o início, na relação com o seu educando. Eu convido vocês a entrarem no meu site, eu tenho muitas coisas escritas sobre isso aqui, eu estou falando muito atabalhadamente, rapidamente, para vocês se estimularem a isso, porque a gente aprende lendo mesmo, é fazendo, é sendo sujeito. E aquilo de que alguém passa e o outro recebe, não existe 2 sujeitos, isso é sempre apenas alguém que deposita no outro. É um educador que é sujeito, porque ele tem o saber, o conhecimento, e ele enfia o conhecimento no outro. Isso não existe mais. Isso não existe mais há 300 anos em teoria pedagógica. E pessoas que falam de educação, que têm nomes bonitos de educação, que ganham prêmios sobre educação, ainda continuam com essa concepção velha, atrasada, retrógrada. As grandes experiências pedagógicas de Macarenco, de Pistrac, de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, de Korczak, de todos os grandes educadores, sempre tiveram alguma coisa em comum. Existe um sujeito aqui e existe outro sujeito lá. Eu não ensino simplesmente para ele. Eu não o educo, porque ele é sujeito. E se eu o educo, se eu transformo você, você é transformado e eu transformo. Eu sou sujeito, você é objeto. Não, na educação não é assim. Eu sou sujeito que propicio condições para que você seja sujeito. Eu propicio condições para que você se aproprie do saber. E aquele saber, que não é apenas conhecimento, que é cultura, que é consciência política, que são valores, etc., etc., este saber passa a ser seu sem deixar de ser meu. Não existe passagem. Percebeu? É diferente. Essa concepção de educação é a concepção dialógica, revolucionária, que começa a ser elaborada mais modernamente com Rousseau e deságua até chegar a Paulo Freire. Ninguém se apropriou ainda dessa concepção.
O meu problema com o conteudismo não é o conteúdo, é a pobreza do conteúdo. Porque eles, a pretexto de passar o conteúdo, nem o conteúdo passa, porque eles não têm consciência de como se passa cientificamente esse conteúdo. O trabalho do professor não é como qualquer trabalho forçado. Você, como trabalhador numa empresa produtora de mesa, por exemplo, você vai e transforma o objeto de trabalho, aquela mesa, aquela tábua, aquele lingote de ferro, etc., que você vai transformar em mesa. Percebe? Você, sujeito, transforma ele. Você não precisa pedir licença para ele. É uma relação absolutamente técnica. No caso do professor, não. O objeto de trabalho dele, essa palavra objeto de trabalho não é uma coisa que objeto. Ele não é um mero objeto, não é uma tábua que não reage na ação. Esse objeto de trabalho, chamado educando, que é o que se transforma no produto, ele se transforma. Ele não é objeto, ele é um objeto de trabalho que é sujeito, senhor de vontade, que faz orientando pela sua vontade. Percebe? Quando você tem isso, aí sim, você tem uma ação política. Porque o político é precisamente isso. O político, no sentido rigoroso da palavra, eu recomendo veementemente para vocês ler esse livrinho meu aqui, a Educação como Exercício do Poder, Crítica ao Senso Comum em Educação. Nesse livrinho, nós vamos compreender o conceito de político, o conceito de social. O ser humano não é apenas social. Social, a abelha também é. Mas a abelha é uma coisa. O ser humano não. Para ele ser social, ele tem que relacionar-se com outro sujeito. Então, nem sempre o outro sujeito tem os mesmos interesses, os mesmos desejos que ele tem. Por isso, no âmbito humano, no âmbito verdadeiramente humano, há que haver alguém que exerça o poder para alcançar a concordância do outro. Esse poder, isso é o conceito de poder. Poder é a capacidade que eu tenho de fazer o outro agir de acordo com a minha vontade. Eu posso fazer isso de duas coisas. Ou eu domino e acabo com a vontade dele, transformo ele num objeto. Esse é o poder autoritário. Percebe? Ou não existe somente esse poder, não é weberiano. Por Karl Weber só existia aí. Para o Weber só existia isto. Tá? Não. Num sentido mais crítico da sociedade, existe uma outra forma de poder. Não é o poder contra o outro, não é o poder de dominar o outro. É o poder de levar o outro a agir de acordo com a minha vontade livremente. Quer dizer, sem que haja imposição. Há diálogo. E a coisa é reversível. Ao mesmo tempo que eu propicio condições para ele concordar comigo, ele age para que eu concorde com ele. Nós dialogamos e desse diálogo nasce a ação, que é sim uma ação de liberdade, mas é uma ação que é plural, não é de um só. É um sujeito e outro sujeito. Então eu tenho que pedir para o outro e eu corro o risco de que eu corro duplo risco na ação política democrática. Na democracia, que é a relação entre sujeitos. Sujeito não é apenas ator ou agente. Sujeito é autor. Aquele que faz, envolvido, motivado, dirigido pela sua vontade. Ao mesmo tempo que eu ofereço, ao mesmo tempo que eu exerço a minha vontade, exerço o meu poder de levar o outro a agir de acordo com a minha vontade, nessa relação, eu tenho um duplo risco. Eu corro o risco de que ele não aceite e corro o risco de que ele me convença do contrário. Mas é assim, essa é a relação democrática. Esta é a relação necessária e imprescindível para qualquer educação de verdade. Não há educação se não existir relação política. Aquilo que normalmente, no conceito de educação do senso comum, dos críticos, não sei das quantas, dos conteudistas e dos tradicionalistas, aquilo
que é o problema, nesta concepção, é a solução. O aluno não é o problema. Eu dependo dele. Ele é a minha solução. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que exercer o meu poder de modo que eu o leve a querer aprender. Eu o leve a agir de acordo com a minha vontade. Quando ele quer aprender, malandro, aí não tem nada. Toda a pedagogia, toda a teoria pedagógica, que é enorme, que é profunda, que é riquíssima, mas não se utiliza, foi desenvolvida no correr dos séculos pelos grandes educadores, pela psicologia da aprendizagem, pela psicologia da educação, pela antropologia, pela sociologia, pela economia, hoje pela neurociência e assim por diante. Tudo que foi se desenvolvido é para conseguir isso. Que o outro concorde em aprender. E a gente chega na escola e diz: ah, eu fiz maravilhoso, mas o aluno vem sem querer aprender. Não tem cabimento. É isso que precisa mudar. É isso que precisa ser feito. Se nós quisermos verdadeiramente nos identificar com a verdadeira gestão democrática e eficiente da escola. É aquilo que o Milor Fernandes chama de ternura. Diz ele, a ternura, mais ou menos assim, mesmo quando simulada, tende a produzir ternura verdadeira no outro e a fazer verdadeira a ternura que se simulou. Essa é a relação pedagógica. Essa é a relação de cumplicidade. Consiga isso e o resto tudo vem por acréscimo. Ninguém está culpando você, professor. Ninguém está dizendo que você é incompetente. Estamos apenas dizendo que, em educação, isso não tem sido levado em conta. Você não leva isso em conta porque você é mau, porque você é ruim. O professor está cansado de levar a culpa por tudo, que quando a gente fala alguma coisa para enaltecer, para levantar a educação, ele já acha que está culpando ele, e ele veste a carapuça. Porque ele aprendeu com a religião, com as boboseiras hoje em dia acrescentada, as boboseiras da Igreja Católica, as boboseiras do neopentecostalismo, tá? E tem todo o direito. Respeitamos integralmente, mas como religião, como fé, para o seu consumo privado. Temos o dever de respeitar a fé de cada um, mas essa fé não pode interferir na vida dos outros. Interfira na sua vida e naqueles com os quais que concordam com você. Mas o público, o lugar da universalidade, o lugar da humanidade, o público é laico. E na laicidade vigora a razão. E a razão mostra como nós temos que ter comunidade. Ser junto com o outro. E esta é a relação de cumplicidade entre educador e educando. Eu não te educo, repito. Eu propicio condições para que você se eduque. Veja, esse é o papel lindo do professor. O professor, ele não tem... O trabalho do professor, ele não tem como resultado um objeto tangível imediatamente. Não é como um marceneiro que faz uma mesa, a mesa está ali como objeto. Não, o professor não. O fazer do professor tem como produto um outro saber fazer. Se esse outro fazer se realizar, aí tem um produto, que é resultado do trabalho do professor, mas um resultado indireto. Porque o professor age diretamente para que o educando, o objeto de trabalho que se transforma no processo em termos de sua personalidade viva, que esse objeto de trabalho tenha como resultado um novo produto. Qual é esse novo produto? É o ser humano histórico educado, é o aluno educado. Então, essa é a condição do professor. É isso que nós temos que buscar. Para isso, nós temos que lutar. Ninguém está dizendo que é fácil. Estamos dizendo que é necessário. Ninguém está dizendo que se faz sozinho. Se você fizer sozinho, se você pensar que faz sozinho, você nega tudo isso que eu falei.
Porque tudo que eu falei é pensando na condição humana como plural e mais do que plural, política. Porque plural a abelha também é, mas a abelha é uma coisa, ela faz automaticamente, ela já vem programada da natureza para fazer aquilo. Então não adianta ser social. Você tem que ser social autonomamente, como sujeito, fazendo e deixando fazer, e levando a fazer. Então o poder se exerce não contra o outro, nem sobre o outro, o poder se exerce com o outro. Isso é educação, isso é política, isso é autêntica gestão que se deve buscar. O resto virá como acréscimo. Tudo o restante, como resultado disso, vai ser uma boa educação. Aí nós vamos ver que, às vezes, nós brigamos para ter um diretor menos autoritário, mas nós mesmos não fazemos nada com os nossos colegas, nós somos autoritários com ele. A gente briga porque o diretor domina o professor e eu quero um negócio formalmente mais democrático e mistura, parece que escola vira a Câmara de Vereadores, não é? É outra questão política diferente. O político aí é muito mais rigoroso e muito menos populista. O político aí é a própria educação. E aí esquecemos de fazer isso com o educando. E nós falamos das péssimas condições de trabalho, mas não fazemos nada, não botamos às vezes nas nossas lutas, que tem que ser com eles, abraçando o pai, abraçando as crianças, sendo amado por eles. O amor é responsabilidade de quem é amado, viu? Esqueça disso. Então, nesse sentido, nós esquecemos de lutar para que os pais vão conosco. E a gente começa a lutar contra coisas, aquilo que eu falo, o óbvio chocante. Por exemplo, continuamos no século XXI reprovando crianças. Continuamos no século XXI confinando crianças em salas de aula de 30, 40 alunos. Continuamos no século XXI com seriação. A gente não ultrapassou o calendário para pensar numa organização de ensino que não seja por série. Aí, quando fala em ciclo, pensa que ciclo é um monte de anos reunidos. Não, são ciclos de aprendizagem. É que o ser humano não evolui de acordo com o calendário, conforme a Terra gira em torno do Sol, como fazem os inteligentes que pensam na seriação, que o Anísio Teixeira já disse que é uma coisa estúpida. Não, o ser humano se desenvolve em ciclos de desenvolvimento biopsicossocial que se dá, não tão exatamente, mas se dá em várias épocas. E essa psicologia da educação está aí para ajudar. O período pré-operatório, da operações abstratas, etc., levado isso em conta para aprender, para se preocupar em aprender, não para se preocupar em passar de ano ou não passar de ano. Tá? Veja, estou falando agora só das consequências. Pensando na educação assim, radicalmente, nós vamos ver quanta palhaçada existe na nossa educação que é de chorar, de triste. Aí nós vamos ter condições de criticar, e não só para ficar com medo de perder o emprego, aí nós vamos ter condições científicas de ver o quanto é estúpido, criminoso a tal escola cívico-militar, o quanto é estúpido e criminoso as tais plataformização, o quanto é idiota, imbecil as tais avaliações externas que não servem para nada, só para dar dinheiro para os grandes fazedores dessas avaliações estúpidas que não avaliam nada, porque não sabe que a educação não é banana que se conta. A educação tem um tipo de avaliação diferente, porque é o ser humano. O ser humano não é digital, o ser humano é analógico, como já diz o nosso querido Nicoleles. Então, daí a gente vai. Agora, eu só estou tentando falar isso, mas o essencial é o que eu acabei de falar. O educando só aprende se quiser. Para que ele queira, nós precisamos exercer o nosso poder de levá-lo a querer. Quando nós fazemos isso, nós educamos com ele, porque nós propiciamos condições que ele se eduque. E isso, ao fazer isso, nós automaticamente estamos concorrendo para quebrar a máquina de fazer bolsominions. Nós estamos concorrendo para que essas pessoas pensem. Não precisa pregar o materialismo histórico na escola, não. Ele vem naturalmente, porque ele é resultado de apreensão do real.
Então, você precisa, sim, ensinar matemática, geografia, português, história, tá? Mas até a forma de fazer isso é um conteúdo dos mais importantes, que é a forma de fazer para se aprender o real e para buscar soluções mais dignas e mais humanas, que só a educação pode fazer. É isso, gente. Eu acho que eu passei do tempo aí, também nem estava prevendo em falar muito, eu fui pego bem rapidamente hoje, então eu agradeço a atenção que vocês me deram. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos muito, professor. Sempre, assim, muito enriquecedora, né, suas reflexões, que a gente vê, assim, numa linguagem simples, trazer para nós coisas tão complexas, né? Simples, reflexões simples, mas não, uma linguagem simples, mas não simplista, né? Sim. E a gente sempre cresce, né? A gente sempre contribui com a nossa formação. Muito obrigada mesmo, né? E eu queria ler aqui no chat os comentários, né? As pessoas que participaram aqui, que ouviram, né? Eu vou pedir para você, Ana Maria, só um instantinho, eu vou pedir para você colocar aí os meus enderecinhos que eu tenho de Instagram, TikTok, o meu site. O meu site é simples, vitorparo.com.br. Lá vocês encontram tudo, inclusive meu e-mail para entrar em contato comigo, até telefone tem lá se vocês quiserem. Mas não deixe de acompanhar, porque eu já escrevi 20 livros já. E agora estou fazendo esses vídeos curtos e tem dado um prazer muito grande, porque tem tido muita visualização mesmo. As pessoas, às vezes, precisam coisas curtas, mas que trabalhem com o óbvio chocante. Aí as pessoas se tocam, tá? Então, eu queria que vocês acompanhassem mesmo aí, fico muito feliz. Pode ficar tranquilo que a gente, se não agora, mas vamos utilizar os nossos grupos, a nossa mídia para divulgar amplamente aí todos os espaços, né? Face, Insta, e outros que a gente possa estar divulgando. Então, lendo ali... Eu vou botar aqui na coisa, deixa eu ver se eu copio e colo aqui. Enquanto isso, eu posso ler, então, as mensagens aqui? Pode. Tá. Então, assim, um privilégio ouvir o professor Vitor Henrique Paro, que tanto balizou nossos estudos e nossa luta pela implantação da gestão democrática na rede municipal de Araucária. Então, a nossa coordenadora do fórum, né, a professora Andréa Voronkoff, que está junto com a gente na coordenação do GT de hoje, da gestão democrática. Obrigado. Rosane Lima escreveu aqui, que maravilha escutar o professor Paro. A Lucivane Bueno colocou lá, que incrível a fala do professor. A Andréa, de novo, né, colocou ali uma consideração, diante da sua fala, democracia se dá na atitude. A professora, a pedagoga Camila, né, colocou ali, estou maravilhada, uma fala que todos os professores precisavam escutar, me faz pensar no quanto a escola vai muito além dos conteúdos, é também um espaço de formação cidadã e de transformação social. A professora Márcia Kuligovski, que é lá do Conselho Municipal de Educação, ela colocou assim, excelente professor e autor, sempre contribuindo com a educação em suas exposições orais e publicações. Obrigado. A professora Michelei Ferreira Rocha colocou, perfeito professor, né? Daí, só aqui, a professora Fernanda agradecendo, né? Obrigado, professor. A professora Ângela Lupepsa colocou excelente. A professora Rosane Lima, bom saber das redes sociais. E aí, o professor disponibilizou ali os contatos, as redes, né? Vamos prestigiar, com certeza. Eu já sou fã, né? E já acompanho há muitos anos, tá certo? E a professora pedagoga Terezinha Thelma Bardal colocou, sempre um prazer ouvir o professor Vitor Paro, que todos tenham acesso ao seu conhecimento e facilidade em transmiti-lo.
A professora Rosângela Dea fala enriquecidos. Muito obrigada, né? Então, mais uma vez, a gente agradece, né, professor? Assim, a nossa atividade teve previsão de término às 16h30, mas a gente, com certeza, sim, não poderia deixar, né, de ampliar um pouquinho o tempo para a gente ter essa contribuição sempre muito oportuna, necessária e que sempre contribui conosco, certo? Eu gostaria de pedir para as pessoas abrirem as suas câmeras para a gente poder tirar uma foto desse momento. É possível aí, quem não tiver tão descabelado, para a gente fazer isso. É um momento histórico para nós, né? Deixa eu fazer uma última propaganda. Gente, esse livro aqui, O Capital para Educadores, é a base, é o último livro meu, é a base de tudo que eu falei, tá? É compreender como se produz a riqueza e como se produz o próprio ser humano em sociedade. Quem ler esse livro vai saber como isso acontece, a partir de Karl Marx, tá? É para ajudar a ler o Capital, mas quem lê esse livro vai ter, mesmo sem ler o Capital, vai ter condições de compreender o que está acontecendo na nossa sociedade. E é importantíssimo para quem é educador. E tem uma novidade, esse livro, a cada fim de capítulo, são capítulos fáceis, é um livro bonito, muita coisa lindíssima esse livro. Tem até marcador com imã bonitinho para fazer, é todo revolucionário. Mas ele, no final de cada capítulo, tem um QR Code, são 18 capítulos, curtos, fáceis de ler. No final de cada capítulo tem um vídeo no YouTube de 10 minutos meu falando sobre aquele capítulo, tá? É um livro bem para frente. Recomendo muito fortemente. Vamos para a foto? Eu já tirei algumas aqui. Já tirou? Foi falando, eu fui tirando. Eu espero que outras pessoas... Mas tem gente fechada aí. Sai da toca. Ó. Tem gente com a câmera fechada aí, ó. Um carro. Agora, Andréia, que agora eu coloquei a câmera direita. Estou fazendo aqui. Quem mais tiver oportunidade aí, puder fazer, porque daí eu mando a foto lá no grupo do fórum. Tirei algumas. Tá bom, gente. Deixa eu cuidar da vida agora. Muito obrigada, professor. Eu tô preparando o vídeo que eu vou botar nas redes amanhã. Vou pegar um vídeo antigo aqui, estou recortando. Está todo tecnológico, né? Muito tecnológico. Tem que me virar. Aprendi com a minha neta de 13 anos. Quem não, né? Tchau. Obrigada, professor. Um grande abraço. Gente, acho que pelo avançado da hora, né? Acho que foi uma fala, eu fiz várias anotações, aí vamos ver se a gente também divulga, né? Acredito. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Está aberta a câmera e está aberta, acho que está aberto o microfone. Será que não teria como... Foi gravado a parte do professor? A Kathleen falou que gravou, eu não gravei no meu, porque... Eu não tenho mais, não cabe mais no meu drive, mas eu acho que a Kathleen gravou pelo conselho, pelo Cismar, tem que dar uma olhada ali. Acho que seria interessante, né, colocar pelo menos a fala do professor, colocar aí para divulgar, né, para mais pessoas que não conseguiram entrar na palestra dele. Isso, faremos isso. Até, quem sabe, se a gente conseguisse... eu também, assim, nós todos, né, acima de 45, a gente não tem muita facilidade com a tecnologia, mas a Camila ali nos salva muito, né? Se a gente conseguisse fazer um recorte já para a gente usar amanhã, né, também no GT, de manhã nós vamos estar no GT da Gestão Democrática, e depois disponibilizar, como a Delma falou, né, socializar nas redes, para que as pessoas tenham acesso.
né? Vou tentar, vou ver ali com a Kathleen, com a Camila, a gente tenta isso para amanhã de manhã. Gente, a gente agradece muito a participação de vocês, já é quase 5 horas. Amanhã de manhã a gente repete esse grupo de trabalho, que é de gestão democrática. À tarde a gente tem, né, a gente apresentou para vocês, à tarde educação especial, a gente vai dar continuidade ao texto. E na segunda-feira a gente tem de manhã educação infantil e à tarde ensino fundamental. Ainda, para preparar para a sessão, tá bom? Obrigada, Kathleen, no YouTube. Se a gente conseguir isso também para a gente projetar amanhã, vai ser ótimo esses 20 minutos. Daí a gente vê como é que faz, acho que dá para pegar no YouTube, né? Muito obrigada, gente, bom descanso. Até amanhã, amanhã sextou. Beijo, obrigada pela participação. Obrigada, gente, obrigada por quem ajudou a gente aí a manter o alto nível dos debates e da tecnologia aí, né, tirando os intrusos, né, e a gente vai aprendendo. E, assim, da fala do professor Henrique, eu só quero, do professor Paro, né, eu só quero destacar, assim, que a gente, sempre é o que eu penso, assim, sozinho a gente não faz nada, né, a gente precisa sempre do coletivo. Somos seres sociais, mas somos seres políticos e precisa dessa relação. Então, obrigada pela participação de todos e todos que ficaram até agora, né? 30 minutos após o nosso horário de término. Beijo, pessoal. Beijo. Bom descanso. Até. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau. Até.